Acho que tá gravando, né? Deixa eu ver aqui. Ah, começou já. Então, eu vou... Vamos aproveitar aqui esse tempo, então, para já fazer uma aula aqui, né, sobre mudança de variável, teorema de mudança de variável. E a ideia aqui do teorema, então, como eu ia falando, estou repetindo aqui só para ficar na gravação, é que a gente, vamos supor que a gente está com esse problema aqui, ó, de integrar uma função sobre uma região R que não é nem uma região do tipo 1 nem do tipo 2, né? Seria essa regiãozinha aí, essa regiãozinha aqui, que, por exemplo, um paralelogramo, não necessariamente um paralelogramo, mas uma região mais complexa do que essas que a gente já sabe integrar até agora, né? Mas, por acaso, a gente consegue transformar via esse negócio, essa transformação, ou essa aplicação aqui, melhor dizendo, T, a gente consegue transformar uma região simples aqui, que a gente teria uma certa facilidade de integrar sobre ela, nessa região R, né? Ou seja, isso aqui é uma objeção, tá? Essa T é uma objeção, cada pontinho aqui é levado em um único pontinho de cá, né? E todos os pontos daqui são contemplados, né? De R são contemplados. Então, para cada ponto de R tem um em S que é levado lá, quer dizer que ela é sobrejetora aqui, né? Então, ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, né? Além disso, a gente vai trabalhar com derivadas e tudo mais, então o ideal é pedir aqui que essas funções componentes aqui, ó, x de uv e y de uv sejam deriváveis aqui, tenha derivadas parciais, né? E para garantir que as coisas vão funcionar direito, vamos pedir que elas tenham derivadas parciais contínuas, né, que aí são diferenciadas, mas enfim. Aqui eu não estou muito preocupado com esses detalhes técnicos, não. Eu só quero mostrar para vocês que a forma de fazer isso, né? Ou seja, a forma de trocar essa integral difícil aqui sobre uma região complicada por uma integral sobre uma região mais simples é fazendo uma correção aqui no elemento de área, né? Ou seja, você compõe a f com essa transformação t para você cair, quer dizer, né, você tem aqui a sua f sai dessa região e chega em R aqui, né? Num R aqui, né? Então você olha para a composição agora, né? Saindo de S e indo para R aqui, né? Então seria esse pedacinho que eu coloquei aqui dentro, né? E agora você integra sobre a região S. Será que eu consigo integrar sobre essa região S e encontrar o resultado da integral sobre a região R? Essa é a pergunta, né? Consegue, desde que você faça a correção adequada nos elementos de área aqui desse cara. Que é, eu já estou afirmando de antemão que essa correção é multiplicar por esse módulo dessa função aqui, que a gente vai chamar de jacobiano. Quem que é essa função? É isso daqui, né? Mas a pergunta é, como é que aparece esse jacobiano aí? De onde que vem isso, né? Eu não quero só que vocês decorem essa fórmula e saibam aplicar ela, né? Eu quero que vocês saibam fazer isso, mas mais do que isso, né? Eu quero que vocês entendam por que que é verdade que essa correção aí de fato funciona. E é isso que eu vou explicar agora, né? Por que que essa correção funciona. Então vamos pensar aqui vou desenhar de novo aqui, né? Pensar aqui nessa região S, aqui, que é uma região mais simples, vou pensar a priori que é um retângulo, não precisava ser, tá? Basta ser qualquer uma dessas regiões que a gente sabe integrar aí, se eu conseguir trocar uma integral sobre uma região que eu não conheço, que eu não sei integrar sobre ela, por uma região qualquer que eu saiba integrar sobre ela, já resolve o problema, né? Eu estou pegando um retângulo aqui por simplicidade, né? Mas não precisa, tá? No teorema em si, isso não tem essa exigência, tá? Só estou pegando isso aqui para a gente pensar e tentar entender. E aí vamos pensar aqui nessa outra região, que também não precisa ser um paralelogramo, só estou desenhando um paralelogramo para simplificar a ideia aqui, digamos, né? Para a gente conseguir entender isso melhor geometricamente, né? Então você tem uma região R, tem uma região S e tem essa transformação T que leva essa região S na R, né? Aliás, deixa eu deixar sem essa, fazer assim. O que eu vou fazer aqui? Eu vou particionar essa região S aqui em N, em vários retângulozinhos, né? Então eu tenho um S e J aqui, certo? Quando você olha para essa T aqui, ela vai pegar, quando você olha especificamente para uma partiçãozinha dessa, um elemento da partição de S aqui, isso aqui é S, né?
quando você olha para um elemento dessa partição de S e vê o que T faz com esse elemento, ele pode simplesmente fazer uma coisa assim, ó. Ele pode levar em um elementozinho de área meio, digamos, tortinho aqui, ó. Uma coisa assim, ó. Imagina que esse aqui é o meu RIJ, né? Onde T de S e J é igual ao RIJ, tá? T de S e J é igual ao RIJ aqui. O fato é o seguinte, como eu estou trabalhando com uma função que é bijetora, quando eu pego a imagem de todas essas partiçõezinhas que eu tenho aqui no S, eu vou ter, digamos assim, uma partiçãozinha aqui também aqui no R. E eu vou cobrir o R inteiro com essas partições. O problema é que agora eu não tenho retângulos aqui, eu tenho coisinhas tortas assim, né? Eu estou cobrindo o R com vários elementozinhos de área que eu não sei qual que é a área deles. Eu não sei, eu só sei que eu cubro ele todo e eu preciso saber somar essas áreas, né? Então eu quero escrever aqui a integral sobre R em função desses elementos de área aí. Desses elementozinhos de área que agora são tortos e não mais retângulozinhos como a gente fazia lá no começo. Por que eu quero fazer isso? Porque eu sei a relação entre esses elementos de área que são retângulos na região onde eu sei integrar com os elementos de área lá da região R. Então vamos ampliar esse desenho aqui. Eu quero olhar agora só para esses elementos de área. Eu tenho aqui, vamos pensar que isso aqui é o S e J, tá? E a minha transformação T, minha aplicação T, leva num elementozinho assim, ó. Um elementozinho assim. Digamos, tortinho aqui, né? Que eu vou chamar de R e J, né? E eu quero definir essa integral aqui, ó, sobre R, como sendo de f de xy, né? Eu não quero definir, né? Isso é a própria definição, né? Como sendo a integral sobre... melhor, né? Deixa eu escrever a definição de integral só para vocês lembrarem aqui. Isso aqui é o limite quando m e n vão para infinito, né? Da somatória, de duas somatórias aqui, né? De i igual a 1 até m, j igual a 1 até n, de f de x, i asterisco, yj asterisco, elementozinhos de área, né? A questão é a seguinte, aqui a gente sabia que esses elementos de área antigamente, né, era uma coisa assim, delta x, delta y, mas não é mais. Nesse caso não é mais, porque eu não tenho, isso aqui não é um retângulo. Não é um retângulo. Então eu não posso falar que é o produto das arestas, a área disso aqui, né? Mas o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer aqui? Eu posso encontrar uma aproximação para esse elemento de área aqui, olhando para essa transformação e para essa região S. É isso que eu quero mostrar para vocês, que dá para fazer. O que acontece? Deixa eu fazer... Vamos pensar assim. Eu não vou ser muito rigoroso aqui não, porque senão eu vou ter que carregar muitas notações. Eu faço isso com um pouco mais de rigor lá nas notas de estudo. Eu quero fazer um negócio mais simples, só para vocês apreenderem aqui o que eu estou querendo dizer. Então vamos pensar assim, ó. Vamos pensar aqui que esse elementozinho de área aqui está aqui em, digamos aqui é U e aqui é V, né? As variáveis que eu estou dando no domínio dessa aplicação. E aqui eu tenho, digamos, X e Y, né? E eu estou olhando só para esse elementozinho de área aí. Eu quero encontrar delta de A, né? Aproximadamente, né? Ou é igual, vou colocar assim. Delta de A é igual ao quê? Eu não vou saber responder esse igual, mas eu consigo um aproximadamente que no limite, e o que importa aqui é o que está acontecendo no limite, porque eu calculo o limite aqui, né? Ou seja, no limite, quando essas partições aqui que eu estou fazendo aqui em cima, ó, elas ficam cada vez mais refinadas, o erro que eu cometo ao aproximar esses elementozinhos de área aqui é, digamos, nulo, né? Então, o que acontece? Como isso aqui é uma objeção, a gente pode dizer o seguinte, ó, que esse pedacinho aqui, ó,
esse pedacinho aqui de azul, vou me atentar a esse pedaço azul e esse pedaço vermelho aqui. E eu já explico por que eu vou olhar só para esses dois pedacinhos. Porque, na verdade, eu vou aproximar esse elementozinho de área aqui por um paralelogramo. Aí eu vou explicar qual é esse paralelogramo aqui que eu vou aproximar, né? Mas o que acontece aqui é o seguinte, ó. Se você olha para essa aresta aqui, né, que seria digamos, um V0, né? E olha para essa aresta aqui, que seria um U0, o V, quer dizer, a T, quando você pega o V0 fixo, ela leva justamente, vamos pensar no U0 primeiro, ela leva justamente essa aresta nesse pedacinho aqui. Vamos admitir isso, tá? E a V, não poderia não ser exatamente nessa posição, né? Poderia ser essa de cá, mas a ideia aqui basicamente é que elas têm o mesmo vértice e aqui tem o mesmo vértice. É isso que importa pra gente aqui, né? E aqui a T vai levar esse pedacinho nesse pedacinho que está vermelho aqui também, tá bom? Vocês têm que acompanhar com bastante atenção as ideias que eu estou construindo aqui para entender a justificativa no final, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Eu posso aproximar a área desse aqui, vamos usar outra cor, né? Pela área desse paralelogramo aqui, ó. Vamos pensar assim, ó. Pega esse paralelogramozinho que eu estou desenhando verde aqui. Que paralelogramo é esse? Qual que é esse paralelogramo verde aqui que eu estou desenhando? Ó, pensa assim, ó. Esse vértice aqui é o quê? É o T de... Ó, quem que vai ser levado nessa ponta aqui? Vai ser esse pontinho aqui, ó. Então, vamos chamar isso aqui de... Deixa eu pegar, voltar para o preto aqui. V1 e aqui U1, né? Então, esse aqui vai ser esse vérticezinho aqui vai ser o quê? T de U0, V1, né? Esse aqui vai ser o quê? Esse aqui vai ser o T de U0, V0, né? Então, esse paralelogramo aqui, ó, essa aresta aqui, ela é dada por esse vetor aqui, na verdade, ó. T de U0, V1, menos T de U0, V0. Só que se você observar, ó, na verdade, esse V1 aqui, você pode escrever ele assim, ó, V0 mais delta V. Tá bom? Você pode escrever ele como V0 mais delta V. Esse, o zero, onde delta V é o quê? Justamente essa diferença aqui, ó, delta V, né? Então, na verdade, aquela aresta ali, ela é uma coisa assim, T de U0, V0 mais delta V, menos T de U0, V0. Isso aqui te lembra alguma coisa? Quando você divide isso aqui por delta V, te lembra alguma coisa? Se você passa o limite com esse delta V indo para zero, isso aqui é exatamente o quê? A derivada. Derivada parcial em relação a V. A derivada dessa curva aqui, ó. A derivada é derivada de uma curva, né? Que curva? Dessa aqui, ó. Quer dizer, é esse vetorzinho aqui que você está obtendo quando você faz essa diferença e divide por delta V e aplica o limite, que é a derivada dessa curvinha aqui, ó. Eu estou riscando aqui. Ou seja, eu vou apagar esse delta V, né? Porque não é verdade que isso é igual. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, ó. Isso aqui, ó, é aproximadamente um R. Aí eu vou colocar aqui um R. Quem que eu estou fixando aqui mesmo? O zero. R, o zero de V. R', né? O zero de V0, né? Vezes esse delta V, né? Onde, quem que é esse R? É uma parametrização, esse R de V, R o zero de V, nada mais é que a T, só que você está fixando aqui, ó, T depende de UV, você está fixando o zero e deixando só o V variando. Veja que isso te dá uma curva, né? Que curva é essa? Essa aqui, ó. X de U0 V, Y de U0 V, que é justamente a parametrização desse pedacinho azul aqui.
desse pedacinho azul aqui. Quando você deriva esse pedacinho azul, que é encontrar esse vetor tangente aqui, ó, na verdade, pegar o vetor secante e tomar essa variação do vetor secante cada vez mais pequena, né? E dividir, né, pela variação, que seria dividir pelo ΔV. Então, se você passa esse ΔV dividindo aqui, você tem, na verdade, que esse R' de U0, V0, ΔV é aproximadamente essa diferença, desde que você pegue, óbvio, esse ΔV muito pequenininho, né? Então, aqui não parece, né, porque a gente fez o desenho ampliado, parece que esses vetores são bem diferentes, esses dois aqui, mas quando o ΔV é bem pequenininho, essas coisas, elas tendem a se aproximar, né, a ficar muito parecidas. Então, e essa é uma aproximação que ela se degenera, né, digamos assim, ela deixa de ser uma aproximação e passa a ser exato justamente no limite, quando as partições que eu estou fazendo aqui em cima, quando essas partições que eu estou fazendo aqui em cima, são cada vez mais refinadas, ou seja, eu estou diminuindo o tamanho do ΔV. Quando eu diminuo o tamanho do ΔV, o ΔV nada mais é do que um tamanhozinho desse aqui. Quando eu tomo ele cada vez menor, eu estou refinando essas partições. Então é uma aproximação que eu posso fazer porque eu vou passar o limite depois. Você tem que estar com isso em mente o tempo todo, né? E eu posso fazer a mesma coisa com esse vermelhinho aqui, ó. Eu não vou discutir, mas a ideia é a mesma, né? Você pode pegar aqui essa aresta aqui desse paralelogramo como sendo esse vetor, mas pode aproximar também pela derivada aqui, né? O que significa isso, né? Que eu posso pegar o t de U0, V0, V1, ou V1 não, né? Deixa eu corrigir aqui. Aqui, na verdade, é aqui, ó. Esse aqui vai ser o t de... Oh, desculpa. Aqui vai ser esse pontinho, né? Que vai ser o t de U1, V0, né? T de U1, V0, menos T de U0, V0. Vai ser aproximadamente, aí você pode pegar o 1 e escrever mais um ΔU aqui, né? O 0 mais ΔU. E no fim você vai chegar que isso aqui é aproximadamente o R'. Vou colocar um vetorzinho aqui para ficar claro, né? De fixado V0 aqui, de U0, né? Vezes um ΔU aqui. Onde esse ΔU nada mais é que um comprimentozinho desse aqui, ó. Ou olhando para cá, né? Aqui, ó, ΔU. Né? Eu fiz ao contrário aqui, né? Seria ΔV aqui e ΔU aqui. Então, o importante aqui é o seguinte. Eu sei aproximar esses dois vetores, né? Então, qual que é a área do paralelogramo? Aí você vai ter que lembrar lá de Gaave. Qual que é a área de um paralelogramo que você conhece os dois vetores que dão as arestas desse paralelogramo? Alguém se arrisca aí a me dizer? Lembra lá de Gaave, a definição de produto vetorial. Módulo do produto vetorial. Exatamente, o módulo do produto vetorial. Vocês estão com a memória boa aí. É isso mesmo. Quando você tem dois vetores que te dão o paralelogramo, você faz o produto vetorial, isso pode mudar o sinal, né? Porque ele pode estar para cima ou para baixo, mas o importante aqui em módulo, isso é exatamente a área do paralelogramo. Com quem que vocês fizeram, Gaave? Com quem que você fez, Gaave, Vitor? Com a Grace. Eu fiz com a Grace também, só que eu tô relembrando, porque eu tô dando monitoria de GAF, por isso que eu lembrei de cara. Ah, legal. Beleza. Que bom que vocês lembraram aí. A Grace aposentou, né? Não sei se vocês sabem. Ela já não está mais no departamento. Então, veja, claro, o ideal seria fazer o produto vetorial entre esses dois caras para pegar a área do paralelogramo, que seria exato, né? A área do paralelogramo. O paralelogramo em si já é uma aproximação do elemento de área que eu quero, né? Aí eu estou aproximando a aproximação. Como que eu aproximo a aproximação? Fazendo a aproximação dos vetores, mas não tem problema, tá, pessoal? Não tem problema pelo seguinte. A primeira aproximação, ela tende a ser exata quando eu tomo o limite das partições, porque esses elementozinhos de área vão ficando cada vez menores e indistinguíveis de um paralelogramo, né? Porque as arestas dele ali, apesar de poderem ser curvas, quando ela é muito pequenininha, ela se aproxima de uma reta, né, digamos assim. E, por outro lado, esses vetores também, que eu estou usando para aproximar aqui esse paralelogramo, né? Então eu vou estar considerando, na verdade, esse paralelogramo aqui, ó, ele vai acabar coincidindo com o paralelogramo de baixo, esse preto vai coincidir com o verde lá, porque quando eu refino a minha partição, essas coisas coincidem, né?
Então, o que no fim eu posso fazer aqui? Eu posso falar que o meu elemento de área, ele é aproximadamente o produto vetorial entre esse R de U0 aqui, no V0, delta V com, lembre que isso aqui são vetores, né? R de V0, faltou linha aqui, né? Linha U0 delta U, né? O módulo disso, né? Que é a área do paralelogramo. Mas isso aqui é igual ao quê? Isso aqui é o R de U0 linha V0 vezes o R linha de V0 U0 em módulo, né? Delta V, delta U. A questão é, quem é esse cara aqui? Quem é esse produto vetorial? Vamos lembrar aqui quem que é o R? Aqui, R de U0 é o quê? É justamente o X de fixado U0, né? V, Y U0V e analogamente aqui, se você quiser pegar o R de V0, vai ser quem? De U, vai ser fixar o V0 aqui, vai ser o X de UV0, Y de UV0. Então, quando eu faço a derivada desse cara, eu estou derivando aqui dentro, né? Estou derivando cada coordenada dele, né? E o que é a derivada de um vetor, né? O que é a derivada de cada coordenada? É justamente a derivada parcial. Como eu aplico aqui o primeiro em V0, então seria a derivada parcial de x com relação à segunda coordenada, né? Com relação à segunda coordenada, aplicado em V0. Né? Vamos escrever isso. E aqui, ó, é a derivada parcial de x com relação à primeira coordenada, U, aplicado em U0. Né? Veja que como isso está em módulo, não faz diferença permutar aqui, mudar a ordem do produto vetorial, mas tanto faz, você pode escrever do jeito que está aqui, não tem problema, vamos escrever do jeito que está. Né? Eu acho que vai ficar diferente do que eu coloquei na nota de estudo lá, mas tudo bem. Vamos fazer aqui, vai ser assim, esse produto vetorial vai ser aqui, vai faltar espaço aqui, né? Vai ser assim, ó. Vou fazer pequenininho aqui só para a gente não sair dessa página. I, J, K, né? Aí quem que é o meu R linha de U0? Vai ser a derivada desse cara aqui, ó. Desse cara aqui com relação à segunda variável, ou seja, vai ser o XV. Vou colocar assim, XV, né? Aí eu não vou aplicar nos pontos, não. Isso não é tão relevante aqui. Eu só quero mostrar para vocês como aparece o jacobiano. Mas aqui seria aplicado no ponto, é porque vai faltar espaço também, né? Aí aqui, a segunda coordenada vai ser o y, derivada com relação... não, é o de cima, né? O y com relação a v, né? Então vai ser y v aqui, né? E 0, né? Aí aqui vai ser x, u, y, u e 0, analogamente, né? Então seria o determinante disso aqui, né? Em módulo, na verdade, né? O módulo desse determinante aqui, né? Que é igual ao quê? A primeira coordenada vai sumir, né? Porque tem uma coluna 0 aqui. A segunda coordenada também, só vai aparecer a última coordenada desse vetor, né? Então vai ser assim. E a última coordenada é o quê? É o determinante dessa matrizinha menor. Vai ficar xu vezes yu vezes menos yv vezes... Não, aqui é xv, né? Vezes yu menos yv vezes xu, né? Concordam? Isso tudo multiplicado por k, aqui, por esse vetorzinho k. Mas é em módulo, né? Então é o módulo desse vetor aqui nada mais é que... Aí, vamos voltar aqui para o jacobiano, só para vocês perceberem que já está aparecendo o jacobiano, ó. Derivada de x com relação a u, derivada de y com relação a v, menos derivada de x com relação a v, derivada de y com relação a u. Aqui só apareceu invertido, mas está em módulo, então eu posso inverter esses dois caras aqui, porque está em módulo, né? Então vai ser xu yv menos xv yu. É igual exatamente isso aqui, né? Em módulo. Tá vendo que é justamente o módulo do jacobiano de UV aqui, que a gente definiu ali.
Mas, enfim, vamos voltar aqui para vocês enxergarem o que aconteceu aqui no fim das contas. Essa integral que é esse limite, e eu posso trocar o ΔA aproximadamente por esse cara aqui, ó. Por esse cara aqui, que é o que a gente chamou de jacobiano, vezes o ΔV, ΔU. Tá vendo? Então, deixa eu escrever isso, né? Eu posso escrever assim, ó. Em outras palavras, né? Eu posso escrever integral sobre a região R de f de x, y, dA, nada mais é que o limite quando m e n vão para infinito da somatória de i igual a 1 até m, somatória de j igual a 1 até n, né? De f de, digamos, x, i asterisco, v, j asterisco, né? Y de ui asterisco, v asterisco, vezes o elemento de área, que é o quê? O ΔA, que é o módulo do jacobiano de U, né? Aplicado no ponto em questão lá. A gente pode até colocar aqui o IVJ, né? Se quiser, né? Só para ficar claro que seria naquele... Para cada elementozinho de área seria aquele ponto UIVJ. Na verdade é UI menos 1, VJ menos 1. Mas eu não quero entrar nesse detalhe aqui não. ΔV, ΔU. Né? Então quando você aplica esse limite aqui, você pode olhar tudo isso aqui como sendo uma função, né? E no fim você tem que... Isso aqui é igual a integral sobre S agora, né? Porque eu estou fazendo a somatória nesses elementos de área do S, de F de x UV, y UV, vezes o jacobiano aqui, módulo do jacobiano, de UV, d, u, dv. Perceberam? Isso tudo tem a ver com o fato de que essa transformação, quando você faz essas aproximações aqui, você pode aproximar o elemento de área de R, né, em função dessas coisas aqui que só dependem daquela aplicação T e dos elementos de área de S, né, que é o du, o delta, aqui no caso é o ΔV, ΔU, que no limite vira du, dv, né, digamos assim. Tá? Então, é isso que a gente vai começar a usar esse teorema aqui agora para esse teorema, né? Aí lembrem que às vezes a gente coloca isso aqui assim também, né? dx, y, del, uv, né? Outra notação que se usa bastante para o jacobiano. Então, a gente vai começar a usar esse teorema para transformar regiões complicadas em regiões mais simples. Por exemplo, se você tiver uma região que ela é melhor descrita em coordenadas polares, ou seja, quando você descreve ela em coordenadas polares, vira um retângulo, isso é muito comum, né? Você pega, sei lá, um pedaço de um anel aqui, né? De uma região de um anel, digamos. Sempre vai ser uma coisa do tipo, o θ variando entre um ângulo e outro, né? E o R variando entre um tamanho menor para um tamanho maior, né? Uma regiãozinha assim, ó. É muito mais fácil de escrever essa região aqui, né? Sim, uma regiãozinha assim. Muito mais fácil de escrever uma regiãozinha assim com coordenadas polares do que com coordenadas cartesianas, né? Inclusive, em coordenadas polares, uma região desse tipo vai ser... ficou muito ruim esse desenho, né? Mas vocês estão entendendo, né, o que eu estou querendo dizer. Você pega aqui, ó. Pega assim. Dois círculos aqui, pega uma regiãozinha dele aqui, ó. Aqui é a origem, né? Aqui vai ser o ângulo variando aqui entre, sei lá, alfa e beta, e o raio variando entre A e B, digamos aqui. Né? Então, na verdade, quando você olha de um ponto de vista de coordenadas polares, isso é um retângulo. Né? Apesar de ser uma região torta no sistema XY aqui, né, cartesiano, no sistema de coordenadas polares é um retângulo. Então, é uma das situações mais úteis aqui desse teorema é essa, né, para a gente. É que você vai conseguir transformar regiões tortas aqui, quando você olha do ponto de vista de coordenadas cartesianas, em regiões retinhas, em retangulares do ponto de vista de coordenadas polares, por exemplo. Aí eu vou fazer essa aplicação depois com vocês, tá? Mas a ideia geral é essa, né? Eu espero que vocês tenham entendido pelo menos geometricamente, por alto, o que significa
trocar o dA por esse elemento aqui, né? Por que que isso corrige aquele elemento de área? Tem a ver com toda essa construção que a gente acabou de fazer aqui. Beleza, pessoal? Então, vou encerrar agora essa aula aqui, porque já é 12h40. E aí, depois, por volta de 12h50, 3 horas, eu volto para tirar mais dúvidas aí de quem quiser. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa antes disso? Deu para pegar mais ou menos a ideia aí? Na hora que vocês estiverem lendo lá, vocês vão perceber que foi exatamente isso que eu fiz na nota de estudo. Então, beleza. Já que ninguém quer perguntar mais nada, eu vou encerrar aqui a reunião. E até mais. Boa tarde, pessoal. Valeu por tudo aí. Boa tarde. Valeu. Até mais, pessoal. Valeu.